Se tem uma coisa que o Inferno dos quadrinhos e o multiverso de Stephen King têm em comum, é que ambos estão cheios de pesadelos que se recusam a morrer. Mas o que acontece quando o executor do inferno encontra o próprio medo? O espírito da vingança contra o devorador de mundos? Motoqueiro fantasma contra Pennywise. Isso não é uma luta entre herói e vilão. São dois monstros de nível cósmico colidindo para ver quem é dono da sua alma. Um se ergue do inferno para punir os culpados. O outro rasteja das trevas para se alimentar do medo. E hoje à noite nenhum dos dois vai sair dessa ileso. Então quem vence? Vamos analisar. Motoqueiro fantasma. Na guerra interminável entre o céu e o inferno, um homem fez um pacto com o diabo e se tornou algo muito pior. Johnny Blaze era um dublê com fogo nas veias e a tragédia em seu encalço. Quando seu pai adotivo estava morrendo, Johnny fez um acordo desesperado com o demônio Mephisto, trocando sua alma pela vida do homem que mais amava. Mas o inferno não concede milagres, concede maldições. Ao assinar o acordo, Johnny se tornou outra coisa. Uma arma viva de punição divina, ligada à antiga entidade chamada Zeratus, o próprio espírito da vingança. Durante o dia, ele é um homem destruído tentando conviver com sua culpa. À noite, ele é o motoqueiro fantasma, um espectro esquelético envolto em chamas eternas, destruindo pecadores e monstros igualmente com o rugido de um motor em chamas. Quando Johnny se transforma, seus limites mortais se incineram, dando lugar à fúria total de Zeratus, um demônio tão poderoso que até o inferno treme em seu rastro. O fogo do inferno é sua marca registrada, uma chama sobrenatural que não apenas queima a carne, mas incinera a alma, queimando a culpa, o pecado e o mal dentro da essência de um ser. Esse mesmo fogo já derreteu escudos místicos, armaduras cósmicas e até mesmo as construções que distorcem a realidade de deuses e demônios. Ele usa correntes mágicas que se estendem e retorcem além das leis físicas, capazes de prender até o Mago Supremo, Doutor Estranho. Ele pilota o ciclo infernal, uma carruagem em chamas que pode correr sobre a água, paredes e até pelo ar, superando o martelo de Thor, Mjolnir, que viaja por distâncias infinitas e imensuráveis. Onde quer que ele passe, a danação segue e ainda tem o olhar de penitência, a arma mais infame do motoqueiro fantasma. Basta um olhar para aquelas órbitas em chamas e suas vítimas são forçadas a sentir cada gota da dor que já causaram. Outra alma, cada assassinato, cada mentira, cada ato de crueldade refletido de volta neles em um único instante que queima a alma. Funcionam em deuses, demônios e entidades cósmicas, Doutor Estranho, Demolidor, até mesmo anjos do próprio inferno. Suas mentes queimam, suas almas se partem, alguns morrem implorando por um perdão que nunca vão receber. O olhar não é limitado pelo arrependimento, até mesmo os que não se arrependem o sentem. Porque aos olhos da vingança, ninguém é inocente, mas o espírito da vingança é uma maldição tanto quanto é uma arma. Zeratus é mais antigo que o próprio Mephisto, um demônio antigo e rebelde que uma vez devorou almas por todo o multiverso até ser aprisionado pelas mãos do céu. Quando libertado, ele se torna uma tempestade de fúria divina, capaz de enfrentar Mephisto, Odin e até mesmo deuses que podem ameaçar a árvore do mundo Yggdrasil, que sustenta infinitos universos em todos os planos da realidade. No seu estado mais livre, Motoqueiro Fantasma está entre os pais celestiais e os senhores do inferno, suas chamas alcançando reinos pandimensionais que transcendem espaço, tempo e pensamento. E quando assumiu o manto de Rei do Inferno, ele não apenas governou, ele recriou o próprio inferno, comandando legiões de demônios e até mesmo ressuscitando celestiais caídos. O rugido de Zeratus pode abalar dimensões, sua vontade sozinha dobra reinos inteiros de punição à sua causa. O poder do motoqueiro fantasma não se limita à força bruta. Ele pode absorver almas, comandar o fogo para formar armas, remodelar a matéria, atravessar dimensões e rasgar a própria realidade. Suas correntes podem prender espíritos, suas chamas podem incinerar conceitos, mas quando a vingança exige, nem mesmo os portões do céu podem barrar seu caminho. Ele já enfrentou titãs como o Hulk da Guerra Mundial, lutou contra o Feiticeiro Supremo e superou Mephisto, cujos confrontos com Galactus destruíram reinos por todo o multiverso.
O próprio Doutor Estranho admitiu que se Zeratus fosse totalmente liberado, todos que ele conhece estariam em perigo. Até mesmo os Senhores do Inferno, deuses pandimensionais do submundo, o temem, aos olhos deles. Zeratus não é um servo do inferno, ele é a punição do inferno. É quase impossível matar o motoqueiro fantasma. Ele pode se regenerar da aniquilação total, reconstruir-se de uma gota de sangue, ou retornar do mais profundo inferno apenas pela força de vontade. Armas sagradas podem feri-lo, mas somente a autoridade divina, a vontade de Deus em si, pode destruir permanentemente um espírito de vingança, até a eliminação da existência por seres capazes de desfazer a realidade. Isso não conseguiu deter o motoqueiro, como Johnny disse uma vez. Você não pode matar a vingança, só pode rezar. Ela não vem atrás de você. O que torna o motoqueiro fantasma realmente perigoso, porém não é o seu poder, é o homem por trás dele. Johnny Blaze é a barreira frágil entre a humanidade e a fúria de Zeratus. Todos os dias ele luta para manter o demônio sob controle, todas as noites ele cavalga para tornar o mundo um pouco menos condenado. Ele não é um herói, não é um vilão, ele é a última coisa que você vê antes das chamas te consumirem. Onde há pecado, há vingança. Onde há vingança, há ele, o motoqueiro fantasma, Pennywise, o palhaço dançarino, a coisa nas luzes mortas. Para o povo de Derry, man. Ele é apenas um pesadelo que aparece a cada geração. Mas para todos que realmente sabem o que ele é, Pennywise não é um palhaço de verdade. Ele é isso. Um antigo predador cósmico de fora do tempo e do espaço, uma criatura que entrou em nosso universo vindo do macroverso. Um reino tão além da compreensão humana que, ao olhar para sua verdadeira forma, pode literalmente destruir sua mente. O rosto de palhaço, isso é só uma máscara. O verdadeiro Pennywise são as Deadlights, 3 esferas ofuscantes de energia divina que existem além do mundo material. Qualquer um que olhar para elas é puxado para fora da realidade e jogado em uma dimensão de pura loucura, preso entre o pensamento e o esquecimento. Não é apenas morte, é apagamento. A cada 27 anos, Pennywise acorda com fome. Ele distorce Jerry até o silêncio, entorta a realidade e começa a se alimentar, não só de carne, mas de medo, e essa é a chave. O poder de Pennywise não vem só do que ele é, vem do que você acredita que ele seja. Se você está apavorado, ele se torna imparável, mas se você parar de acreditar, se você parar de ter medo, você pode realmente machucá-lo. É por isso que ama crianças. A imaginação deles torna o medo real, e a imaginação funciona dos dois jeitos. Fisicamente, Pennywise é um monstro que muda de forma, e pode se transformar no que você mais teme. É rápido o suficiente para aparecer e desaparecer num piscar de olhos, forte o bastante para rasgar metal, resistente o suficiente para sobreviver sendo esmagado, queimado ou explodido, apenas para se recompor segundos depois. Suas ilusões não são apenas visuais, elas afetam todos os sentidos. Ele pode distorcer a percepção de uma cidade inteira, apagar a si mesmo da memória ou fazer adultos passarem por uma criança gritando sem nem perceber. É assim que sua manipulação é profunda, ele edita a própria realidade. Mas a parte mais assustadora é que Pennywise nem precisa te tocar para vencer. Ele pode mergulhar direto na sua mente, ler todos os medos que você já teve e remodelar o mundo ao seu redor para usá-los como arma. E se você olhar nos olhos das luzes mortas, sua consciência é arrastada diretamente para o macroverso, onde o verdadeiro Pennywise vive, onde ele pode devorar completamente sua alma. Ainda assim, Pennywise não é invencível, seu poder está ligado às regras da crença. A mesma imaginação que o alimenta pode destruí-lo. Confiança, coragem ou pura descrença podem fazer seus ataques desmoronarem. E se você conseguir alcançar seu âncora físico, aquele coração retorcido e pulsante escondido dentro de seu avatar, você pode matá-lo de vez. Enquanto ele se chama de Devorador de Mundos, a verdade é mais simples. Pennywise é um parasita cósmico que transforma medo em poder. Não é um monstro que vive debaixo da sua cama, é a ideia de que o seu medo torna o monstro real. Então quem vence? Vamos analisar isso, o motoqueiro fantasma. Seja falando de Johnny Blaze, Danny Cat ou até mesmo Zarathros em pessoa, ele é um dos seres mais aterrorizantes da Marvel.
Um homem fundido a um demônio tão poderoso que até deuses temem enfrentá-lo, ele aguenta firme. Aguentou golpes do Hulk, trocou fogo com Mephisto, queimou exércitos de espíritos e liberou fogo infernal que não apenas queima a carne, mas também incinera as almas. Cada balanço de sua corrente, cada rugido daquela moto infernal carrega o peso do castigo divino. Ele não luta por justiça, ele luta por equilíbrio. Você peca, ele queima, simples assim. E do outro lado, Pennywise, o palhaço dançarino, o parasita cósmico de além do tempo. Ele não é apenas um monstro que se esconde nos esgotos. Ele é uma entidade antiga, que muda de forma, mais velha do que o próprio universo. Sua verdadeira forma está nas luzes da morte, um vazio extradimensional incompreensível para mentes mortais. Ele pode distorcer a percepção, dobrar a realidade e transformar seu pior medo no seu carrasco. Mas Pennywise não mata porque precisa, ele mata porque tem um gosto melhor quando você está com medo. É aí que começa a aparecer a primeira rachadura nesse chamado palhaço cósmico. Pennywise se alimenta do medo, é o combustível dele, sua fonte de poder, sua religião. Ele infecta a mente das crianças, as provoca, as destrói até que parem de acreditar na esperança e comecem a acreditar nele. Mas o motoqueiro fantasma, ele não sente medo, ele não se importa com o que está por trás da máscara ou com a forma que você assume. Ele olhou o diabo nos olhos e saiu de lá com o trabalho do diabo. O espírito da vingança não foge de monstros, ele os caça. Então, quando Pennywise tenta seus truques de sempre, as ilusões, a tortura psicológica, as risadas ecoando na escuridão, o motoqueiro fantasma apenas encara ele, com as chamas ficando mais altas a cada passo. Porque se o poder de Pennywise vem de assustar suas vítimas, o que acontece quando ele encontra algo que não pode ser assustado? Pennywise tentaria todas as táticas possíveis, distorceria a realidade, tomaria a forma de demônios, talvez até tentasse recriar a vida humana do motoqueiro fantasma. Mostrando a Johnny Blaze visões de seu pai, da Roxanne e de todos os pecados que ele já cometeu. Mas isso não é mais uma fraqueza, é combustível. Cada gota de culpa, cada pingo de raiva, cada lembrança do inferno só faz o motoqueiro fantasma queimar ainda mais forte. Então a luta não começa com socos, começa com fogo. O fogo do inferno inunda o campo de batalha. A própria realidade se distorce quando a corrente do motoqueiro fantasma corta o ar, incendiando as ilusões de Pennywise como papel. O riso do palhaço se transforma em gritos enquanto as chamas lambem cada forma que ele tenta assumir. Aranha, serpente, tempestade, não importa. O fogo do inferno não queima só a carne, ele queima a essência, purifica o mal no nível molecular, e a forma física de Pennywise é uma piada. Comparado a esse tipo de purificação divina, ele pode tentar recuar para as luzes mortas, atravessando realidades. Mas o motoqueiro fantasma não está limitado ao reino físico. Ele já lutou contra seres que existem puramente como espíritos, devorou almas e atravessou planos tanto do céu quanto do inferno. Os truques de pular dimensões de Pennywise não vão salvá-lo da vingança que cavalga entre os mundos. Agora, claro, Pennywise tem essa vantagem cósmica abstrata, sua verdadeira essência. Ela existe além do espaço e do tempo mortal. Você não pode matar isso, no sentido tradicional. Mesmo que o motoqueiro fantasma queime seu corpo manifestado até virar cinzas, a consciência de Pennywise ainda apodrece no vazio. Aqui está a diferença. Pennywise é um predador. Ele precisa de suas vítimas. Sem medo, sem mentes para manipular, ele passa fome. Motoqueiro fantasma não precisa de nada além do pecado, e o pecado é universal enquanto houver maldade. Há combustível para o fogo. É isso que dá ao motoqueiro fantasma a condição de vitória aqui. Ele não precisa destruir completamente, só precisa exorcizar Pennywise do plano mortal. É exatamente isso que ele faz de melhor. As correntes se enrolam ao redor da garganta do palhaço, o olhar penetrante se acende, e pela primeira vez em sua existência, Pennywise vê cada gota de sofrimento que já causou, não como prazer, mas como dor. Talvez ele não sinta a culpa, mas ele sente tudo. Cada grito, cada morte, cada criança que já estremeceu na sombra. Tudo refletido de volta em sua consciência infinita, ecoando sem fim nas luzes mortas até que o riso finalmente pare.
Quando as chamas se apagam, a rua está vazia. O palhaço se foi. O cheiro de ozônio queimado paira no ar vindo da escuridão. Uma única voz resmunga baixo, culpada. Os motores das motocicletas rugem, as correntes brilham em vermelho e o espírito da vingança parte, não deixando nada além de cinzas e silêncio. Então, Pennywise pode ser uma criatura antiga que se alimenta do próprio medo, mas o motoqueiro fantasma é o próprio medo. Ele é o castigo à espera de cada pecado que já rastejou para fora da escuridão. Pennywise pode distorcer a realidade, manipular mentes e controlar pesadelos, mas o motoqueiro fantasma não sonha. Ele queima, o motoqueiro fantasma vence. Pennywise pode assombrar o vazio o quanto quiser, mas da próxima vez que ele rastejar de volta para a Terra, o motoqueiro estará esperando. Porque o medo desaparece, o pecado não, e a vingança nunca morre.